Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live do nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas aqui no Instagram, Juliana_Psi Araújo. Muito bom ter você aqui, muito bom ter você assistindo essa live, para você que está assistindo essa live gravada e para você que está entrando aqui junto comigo ao vivo, para a gente conversar um pouquinho sobre TDAH e transtorno de aprendizagem. Oi, Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa temática do mês de março, onde a gente está falando sobre as comorbidades que acompanham, que costumam acompanhar, né? Nem sempre estão presentes, mas que costumam acompanhar quem tem TDAH. Nós começamos a falar nas duas primeiras lives do mês, né? Na semana passada, falamos sobre o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, que é um dos transtornos que mais aparece junto com o TDAH, girando aí em torno de 40% dos casos. E hoje a gente vai falar sobre os transtornos de aprendizagem, que também estão presentes aí numa boa parcela de crianças e adolescentes com TDAH. Durante todo o mês de março, vamos abordar as principais comorbidades. Então, hoje a gente vai falar sobre transtorno de aprendizagem, na próxima quarta sobre TDAH e depressão. Na outra quarta, a gente vai falar sobre TDAH e ansiedade. E vamos finalizar o mês de março falando sobre TDAH e outras comorbidades que aparecem em menor frequência, mas que também trazem prejuízos para criança e adolescente com TDAH. Então, a gente vai falar sobre transtorno do sono, distúrbio do sono, né? A gente vai falar sobre obesidade, vamos falar sobre transtorno da coordenação, enfim, vamos falar de alguns outros transtornos, o TIC, né? Que também aparece muito com criança e adolescente com TDAH, e a gente vai abordar um pouquinho sobre eles, para que a gente entenda que o TDAH ele pode sim ser um transtorno que vem acompanhado com outras comorbidades, com outras condições médicas que podem trazer maior prejuízos para o andamento aí, a evolução do caso, né, e o andamento do tratamento também, ok? E hoje a gente vai falar sobre transtorno de aprendizagem. Essa live a gente vai entender quais são esses transtornos, como eles estão associados ao TDAH, e também vai te ajudar a mãe que está aqui a perceber essas dificuldades no seu filho e qual caminho você deve tomar quando você começar a identificar esses sinais aí na sua casa, tá bom? Com o seu filho. Então a gente sempre começa fazendo essa contextualização para que você entenda, né, o contexto do que a gente está falando, a relação do tema com o TDAH, e depois a gente passa as orientações mais práticas, tá? Lembrando que tudo que a gente for falar aqui dos transtornos de aprendizagem, nós temos lives específicas falando de cada um deles. Então a gente tem live falando sobre dificuldade na leitura, live falando sobre dificuldade na escrita, sobre dificuldade na matemática. Então, se você quer aprofundar um pouco mais naquilo que a gente está falando, que a gente vai falar aqui hoje, né, pegando dicas mais práticas, né, de atividades, do que você deve fazer aí na sua casa para ajudar o seu filho, depois você vai lá no meu IGTV, que tem essas lives gravadas, e você vai poder assistir e aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, tá bom? A gente sempre começa, né, nosso bate-papo aqui, no nosso Papo de Mãe TDAH, conversando um pouquinho, né, vendo quem está entrando. A Luana entrou também, e a gente vai afinando aqui, né, nossa comunicação para poder começar a entrar na parte de contextualização e dando prosseguimento à parte mais de orientação, ok? Eu só gostaria que você que está aqui na live, vocês que já entraram, puderem me dar só um okzinho se a live tá ok, se o som, a imagem. Eu fiz uma troca aqui no modem, fiz uma troca de lugar, trouxe aqui para dentro do meu escritório para o sinal ficar melhor, mas hoje a gente está fazendo o teste, né, para ver se realmente funciona, tá? Então, se você puder me dar um ok, te agradeço para a gente começar já no conteúdo, porque o conteúdo
Quando a gente vê, né, o tempo já passou e a gente acaba falando muita coisa. Ó, a Adriana já deu um ok pra gente. Que bom. Bom, Adriana, que você tá aqui. Fico muito feliz. Você realmente é uma pessoa muito especial. Flávia, seja bem-vinda. Que bom que você tá aqui. Feliz. Tá sempre acompanhando aqui no nosso Papo de Mãe TDAH. E a gente vai começar já trazendo, como eu sempre faço, né? Qual a relação do tema, né? Qual a relação dos transtornos de aprendizagem com o TDAH, para que a gente entenda que quando a gente vai fazer um diagnóstico, quando a gente vai fazer um tratamento do TDAH, a gente precisa ter esse olhar mais ampliado, né? Ai, fico feliz, Flávia. A gente precisa ter esse olhar mais ampliado. Por quê? Porque nem sempre o TDAH aparece sozinho. Aliás, quase nunca o TDAH vem sozinho. Geralmente ele vem associado a outras condições, né? Algum outro transtorno, alguma condição médica. E a gente já falou, né, semana passada do TOD, transtorno positivo desafiador, que é muito comum vir associado ao TDAH. E hoje a gente vai falar de mais 4 transtornos que são considerados transtornos de aprendizagem, tá bom? E nesses 4 transtornos a gente vai ver a incidência, como é a estatística, né, de incidência desses transtornos associados ao TDAH, e vocês vão ver que não é pouca coisa. Então a gente realmente precisa fazer essa avaliação mais ampliada, e por isso é tão importante o diagnóstico ser feito com a participação de uma equipe multidisciplinar. E não só que você, mãe, né, leve seu filho em diferentes profissionais, mas que de alguma forma esses profissionais possam conversar, possam dialogar, nem que seja através de relatório, porque às vezes eles não conseguem, né, se conectar, ligar um para o outro, conversar, né, seria o ideal, mas nem sempre isso acontece, mas pelo menos através de relatórios, que um mande para o outro o que observou, né, a conclusão que chegou, para que então o médico depois tenha todos esses elementos e possa montar o quebra-cabeça e perceber e definir se a criança tem ou não TDAH, e se ele tendo TDAH, se ele tem alguma outra condição associada. Então é importante essa avaliação ser multidisciplinar. E é importante também que essa avaliação não seja uma avaliação corrida, porque eu também percebo isso muitas vezes, né? A mãe leva a criança no médico, o médico às vezes em uma consulta, às vezes em 2, porque às vezes ele pede alguns exames e tal, e aí 1, 2 consultas ele já dá o diagnóstico, não faz nenhum encaminhamento, não faz uma avaliação mais aprofundada. E o TDAH, ele tem um diagnóstico muito complexo. Não é uma coisa simples, não tem um exame, não tem um teste que a gente vai aplicar na criança e vai lá detectar que ele tem TDAH. É uma avaliação que a gente chama de avaliação clínica. É uma avaliação que a gente vai ter que observar o comportamento daquela criança em vários contextos, vai ter que observar como ela se relaciona nos aspectos cognitivos, emocionais, afetivos, psicomotores. Então não é simples, não é simples. E infelizmente a gente vê, né, profissionais dando diagnóstico de uma forma muito prematura. Isso não quer dizer que eles estejam dando um diagnóstico errado. Em alguns casos o diagnóstico está até correto, mas o ideal é que essa criança passasse por uma avaliação mais ampla, né, até para que se detecte essas outras condições que a gente está falando aqui. Então, uma criança, por exemplo, ela pode apresentar alguma dificuldade na aprendizagem que não necessariamente isso tem a ver com um transtorno de aprendizagem. Simplesmente é consequência da instabilidade atencional, é consequência da falta de motivação para estudos, e isso acaba gerando lacunas de conhecimento. A gente falou muito sobre isso no mês de fevereiro, todas as lives a gente bateu muito sobre isso, porque a criança com uma instabilidade atencional, ela vai ter uma dificuldade até na retenção da informação. Porque se a informação não está entrando da forma adequada, ela não vai reter da forma adequada e, consequentemente, ela não vai evocar essa informação quando ela precisa também.
Então, nem sempre a dificuldade que ela está apresentando na leitura, na escrita, na matemática, é porque ela tem um transtorno de aprendizagem. Pode ser consequência dos próprios sintomas do TDAH. E isso, só uma avaliação mais aprofundada é que vai conseguir fazer essa diferença, né? Vai conseguir perceber essa diferença e detectar se é um transtorno ou se não é um transtorno de aprendizagem, tá bom? A Maria também entrou aqui, seja bem-vinda. E aí, o que tem a ver, né, o TDAH com os transtornos de aprendizagem? A gente vai falar daqui a pouquinho, né, quais são esses transtornos, porque às vezes as pessoas não sabem. Eu vou explicar pausadamente, didaticamente, para que você, mãe, possa entender, né, de uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo de uma forma aprofundada sobre esse assunto. TDAH e os transtornos de aprendizagem, eles estão associados em cerca de 30% dos casos. Então, 30% dos casos de crianças e adolescentes com TDAH, a gente também vai identificar ali um ou mais transtornos de aprendizagem, ok? Eu vou dar o exemplo da minha sobrinha. A minha sobrinha, ela tem o TDAH e junto com o TDAH ela tem 2 transtornos de aprendizagem. Um que é disgrafia e o outro que é descalculia, ok? Então, é muito comum. E por que isso acontece? Porque as áreas do cérebro que estão disfuncionais na criança que tem TDAH são as mesmas áreas que são importantes, né, para o processamento da leitura, da escrita e da matemática. Então, se ela está com essas áreas disfuncionais, ela vai ter o TDAH como consequência, mas também há uma probabilidade aí de 30% dela também desenvolver algum desses transtornos de aprendizagem. Ou a dislexia, ou a descalculia, ou a disgrafia, ou a desortografia. Existe mais um outro, mas a gente vai falar dele mais pra frente, tá? Só para não confundir, porque esses 4 são os principais, tá bom? Então, essa relação do TDAH com os transtornos de aprendizagem, né, em cerca de 30% dos casos, ela se dá principalmente por conta das áreas cerebrais que estão disfuncionais no TDAH, que são as mesmas áreas que também estão disfuncionais nesses transtornos, ok? E essa questão, né, dos transtornos de aprendizagem aparecerem no TDAH, na criança com TDAH, isso está muito ligado a uma herança genética. Então, quando a gente vai fazer o mapeamento, né, o rastreamento das informações para fazer uma avaliação, um diagnóstico do TDAH e também dos transtornos de aprendizagem, o que a gente faz? A gente vai mapeando os sinais e comportamentos da criança desde muito pequena e a gente começa a identificar que tanto na criança que tem TDAH quanto naquela que tem transtorno de aprendizagem existe algum elemento, ou mais de um, mas existe algum elemento na família que também tem aquelas características. Então, é comum a gente avaliar a criança com TDAH e a gente descobrir que a mãe também tem, ou que o pai também tem, ou que a avó. A gente acaba descobrindo que alguém da família também tem, porque o TDAH ele tem uma forte herança genética, assim como os transtornos de aprendizagem. Então, quando a gente vai lá e identifica que uma criança tem dislexia, a gente percebe que alguém da família, às vezes isso não foi detectado, né, não foi diagnosticado, mas alguém da família também tem a dislexia, mas passou despercebido, enfim, né, não foi feita nenhuma avaliação, não foi descoberto quando aquela pessoa era criança. Então, a herança genética é muito presente, tanto no TDAH quanto nos transtornos de aprendizagem, justamente por ser uma disfunção em algumas áreas do cérebro, que essa disfunção então vai passando de forma genética, né, para as futuras gerações, tá? Isso não quer dizer que uma pessoa que tem um transtorno, automaticamente seu filho vai ter. Quando a gente fala de genética, não quer dizer que a gente está falando de hereditariedade, tá? Hereditariedade tem a ver com o pai tem, o filho vai ter. Genética tem a ver com existe um gene, uma predisposição genética naquela família que pode desenvolver, que pode desencadear um transtorno ou não. Oi, Ângela, seja bem-vinda. Ana Márcia também, seja bem-vinda. Muito prazer vocês aqui.
E aí, a gente também tem o seguinte, né? Os sinais precoces, quando a gente vai fazer essa avaliação, como eu falei, existem alguns sinais precoces que a gente observa tanto para diagnosticar o TDAH, quanto para fazer o diagnóstico dos transtornos de aprendizagem. Sendo que, nos transtornos de aprendizagem, a gente só vai perceber mesmo, né, a não ser que a pessoa tenha muita experiência, tenha um conhecimento mais aprofundado sobre isso, mas geralmente a gente percebe melhor, né, os sinais, eles ficam mais evidentes na idade escolar. Mas quando a gente vai fazer lá o mapeamento, né, um mapeamento resgatando, né, o passado dessa criança, a infância dessa criança, a gente percebe que lá na infância já tinha alguns sinais precoces. Então, a escola, ela tem um papel muito importante nesse mapeamento desses sinais precoces. Então, quando a criança está lá na fase da educação infantil e ela está apresentando alguns atrasos, né, no seu desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, a gente está percebendo alguns atrasos. O que a escola tem que começar a fazer desde a educação infantil? Começar a estimular essa criança. Porque pode ser um atraso do próprio desenvolvimento dela, mas pode ser um sinal de algum transtorno que vai ser evidenciado mais para frente, quando ela entrar mesmo, né, no processo de alfabetização em diante, onde a exigência cognitiva, a exigência dessa criança vai ser muito maior. Ok? E a gente já falou no início, mas eu vou reforçar aqui, que tanto o TDAH quanto os transtornos de aprendizagem, eles devem ter, dentro do seu processo de diagnóstico e de tratamento, um perfil multidisciplinar. E dentro desse perfil multidisciplinar, a gente pode ter aí uma variedade de profissionais que vai ser diferente de um caso para outro, dependendo da demanda daquela criança. Tá bom? Então, uma criança que tenha TDAH apenas, ela vai demandar tratamento relacionado a determinados profissionais, e uma criança que tem TDAH com os transtornos de aprendizagem, ela já vai demandar a inserção de outros profissionais nesse processo de tratamento, ok? Tudo vai depender de cada caso, tá? Oi, Carla, seja bem-vinda. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso. E aí eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui rapidinho, só para vocês verem que o processo de aprendizagem, né, a gente fala que o nosso cérebro, é o centro, né, é o órgão da aprendizagem. É onde tudo ocorre, todas as conexões, elas ocorrem. A informação entra através dos sentidos, né, visão, audição, tato, os sentidos, todos os sentidos, a informação entra, mas é no cérebro que ela é processada, e a partir desse processamento é que a informação sai através da escrita, através da leitura, através, né, do comportamento, enfim. E aí, dentro desse cérebro, que é o órgão da aprendizagem, a gente tem 3 grandes fatores que podem influenciar nessa aprendizagem. Se a criança vai ter uma dificuldade ou não de aprendizagem. Ok? Então, deixa eu virar aqui para vocês verem a imagem. Ó, acho que tá dando para ver, né? Então, o cérebro, né, é o órgão da aprendizagem. E a gente tem aí 3 grandes fatores. Os fatores socioculturais, que aí está envolvendo, né, a questão da cultura dessa criança, o acesso que ela tenha a materiais escritos, né, os estímulos que ela recebe do ambiente, tudo mais. Depois a gente tem aqui, né, os fatores psicoemocionais, então todo o desenvolvimento psicológico dessa criança, toda a parte emocional dessa criança, a gente tem também influenciando. E, por exemplo, uma criança que está passando por um problema emocional em casa, uma dificuldade lá na sua família, ela pode desenvolver provisoriamente uma dificuldade de aprendizagem, por conta desse fator psicoemocional estar em desequilíbrio. Ou se ela está passando, por exemplo, uma privação de estímulos culturais, ela está passando por um processo também sociocultural aí, complicado em termos financeiros, em termos de família, em termos
de sociedade, como nós estamos vivendo agora, a questão da pandemia, isolamento social, né? Tudo isso pode também afetar positivamente ou negativamente essa aprendizagem. E a gente tem também os fatores neurobiológicos, que são esses aqui, que são os fatores intrínsecos, os fatores que estão ligados à própria condição da criança, ok? Então, se ela tiver, dentro desses fatores neurobiológicos, alguma condição em desequilíbrio, por exemplo, se ela tiver com alguma doença, pode atrapalhar a aprendizagem dela. Se ela tiver com algum transtorno, né, neurológico, tudo isso pode atrapalhar essa dificuldade, essa aprendizagem dessa criança. E aí a gente tem a diferença, que eu vou falar daqui a pouquinho, da dificuldade para um transtorno. Então vocês estão vendo que uma criança que está passando uma dificuldade emocional, uma dificuldade afetiva, uma dificuldade psicológica, um problema na família, enfim, ela pode desenvolver uma dificuldade de aprendizagem que geralmente é transitória. Quando aquele problema cessa, ela volta ao equilíbrio e volta ao seu processo de aprendizagem natural. Os fatores neurobiológicos, eles tendem a ser mais... deixa eu voltar aqui. Eles tendem a durar mais. Quando é uma doença que tratou, curou e melhorou, ok. Mas quando é um transtorno, como o TDAH, como os transtornos de aprendizagem, não tem cura, né? A gente faz um tratamento, mas não tem cura. Então, aquela dificuldade de aprendizagem vai perdurar no tempo, ok? Até aí tudo bem? Tranquilo? Então, só para ilustrar aqui mais uma vez, deixa eu mostrar aqui, ó, que eu fiz um gráficozinho para facilitar. Então, ó, a aprendizagem da criança aqui, a aprendizagem normal da criança, ela vai acontecer, deixa eu baixar aqui para dar para vocês verem. Ela vai acontecer através da soma de duas situações. Se a criança ela tem uma integridade cerebral preservada, quer dizer, o funcionamento cerebral dela estiver funcionando tranquilamente, tudo bem, e ao mesmo tempo ela tiver uma estimulação ambiental adequada, seja em casa, seja na escola, ela vai tender a ter uma aprendizagem fluida, que a gente chama de normal, entre aspas, né? A aprendizagem dela vai fluir normalmente. Por quê? Porque ela tem uma integridade cerebral preservada e uma estimulação ambiental adequada. Agora, se a estimulação ambiental tiver inadequada ou ela tiver uma lesão ou uma disfunção cerebral, o que vai acabar gerando são as dificuldades ou os transtornos de aprendizagem, ok? Quando a gente fala de estimulação ambiental inadequada, a gente está falando, por exemplo, de uma escola que não utiliza uma metodologia eficiente de ensino. Então, essa estimulação ambiental da escola não está adequada para essa criança. Então, ela não está conseguindo aprender, ela está apresentando dificuldade na aprendizagem, não é porque ela tem um problema cognitivo, mas porque o ambiente não está sabendo ensinar da forma como ela poderia aprender, ok? E embaixo aqui, quando a gente fala de lesão ou disfunção cerebral, na lesão a gente pode citar o exemplo do traumatismo craniano, tá? É uma lesão no cérebro. A disfunção cerebral, a gente pode citar o exemplo da dislexia, da descalculia, a gente pode citar o exemplo do TDAH, ok? Por quê? Porque essa disfunção no cérebro, essa forma disfuncional do cérebro funcionar, pode gerar uma dificuldade ou transtorno de aprendizagem. Vamos voltar para cá de novo. Então, deu para entender que a gente tem, de um lado, os estímulos ambientais e do outro, a própria condição física, né, neurológica, cognitiva da criança, que tem que estar os dois funcionando bem. No caso do TDAH, o que acontece? Ela pode até ser que ela esteja tendo os estímulos adequados, mas ela tem uma disfunção cerebral, né, disfunção no cérebro dela. E por ela ter essa disfunção no cérebro, acaba acontecendo o quê? Dificultando essa aprendizagem.
Quando a criança tem um transtorno de aprendizagem, uma dislexia, uma descalculia, a mesma coisa. Por ela ter uma disfunção cerebral que gera esse transtorno, ela acaba tendo dificuldade nessa aprendizagem, tá bom? Mesmo que os estímulos ambientais sejam adequados, tá? Agora, se ela tem uma disfunção cerebral como TDAH, se ela tem uma disfunção cerebral como a dislexia, a descalculia, se a gente tem um ambiente, né, uma estimulação ambiental adequada, a gente vai conseguir suprir a necessidade dessa criança. A gente não vai resolver o problema como um todo, mas a gente vai conseguir, com as estratégias adequadas, com a estimulação ambiental adequada, fazer uma compensação, entre aspas, tá? Uma compensação dessas disfuncionalidades que ela tem através do uso de estratégias. A hipoglicemia grave pode ser considerada, ou melhor, pode ter deixado uma lesão? Flávia, eu não sei te informar, tá? Mas se, assim, eu não vou arriscar dizer que sim ou que não, mas qualquer condição médica que pode levar a alguma lesão cerebral, né, a gente precisa ter atenção. Por exemplo, o AVC, que não é só em adulto, né, a gente tem o AVC infantil, porque o AVC gera uma lesão cerebral, ok? Traumatismo craniano, que aí pode acontecer com crianças também. E aí gera não só o funcionamento do cérebro fica afetado, mas fisicamente esse cérebro é lesado, tá? Essa é a grande diferença da lesão para a disfunção. Lesão é quando é algo físico, lesou uma área do cérebro e aí gerou alguns comportamentos, alguns sintomas. E disfunção, o cérebro está íntegro em termos físicos, mas ele não funciona da forma como deveria funcionar. Ele funciona de uma outra forma, tá? Ele tem uma disfunção, ok? E aí a gente fala, né, toda hora, dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem. Será que é a mesma coisa quando a gente fala dificuldade, quando a gente fala transtorno de aprendizagem? Queria que vocês dessem uma participada aqui na live para a gente poder interagir um pouquinho, né? Vocês acham que transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem é a mesma coisa? Ou não? Tem uma diferença? O que vocês acham? Vamos participar. Hoje a gente está no nosso Papo de Mãe TDAH. E Papo de Mãe não é monólogo, né? É diálogo. E é bom quando vocês participam, porque aí eu já vou tirando dúvidas, já vou esclarecendo. Ó, a Adriana tá dizendo que não é a mesma coisa. Quem dá mais? Quem concorda, quem discorda? Sim ou não? É a mesma coisa, não é? Mas alguém se arrisca? Ó, a Flávia também tá dizendo que acredita que tem uma diferença. Existe relação, mas são distintos, é isso? Sim. Vamos explicar. Então, vamos acabar com o suspense, né? Não é a mesma coisa, ok? Mas como a Adriana falou, existe uma relação. Eles são diferentes, mas existe uma relação. Vamos pensar que a dificuldade de aprendizagem é uma coisa mais ampla. Vamos botar assim, que a dificuldade de aprendizagem é mais ampla. E dentro da dificuldade de aprendizagem, nós temos os transtornos, ok? Então, nós temos a dificuldade de aprendizagem, que é algo mais amplo, que engloba tanto as dificuldades geradas pelo ambiente que não estimula de uma forma adequada, quanto por uma lesão ou por uma disfunção cerebral. Ok? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, que eu acho que fica mais fácil para explicar. Então, ó, aqui, ó. A dificuldade de aprendizagem engloba isso tudo aqui. Tanto a estimulação ambiental inadequada, quanto a lesão e a disfunção cerebral. Tudo isso está dentro da categoria dificuldade de aprendizagem. Agora, dentro da dificuldade de aprendizagem, nós temos uma subcategoria, entendeu? Que é algo que faz parte, que são os transtornos de aprendizagem. E os transtornos de aprendizagem estão ligados a esta área apenas. Enquanto a dificuldade engloba tudo,
o transtorno engloba apenas essa área aqui. Engloba apenas a lesão ou a disfunção cerebral. Ok? Acho que vendo assim fica mais fácil de entender. Ó, a Juliana tá colocando que a filha tem TDAH e dislexia. Isso aí. 30% dos casos de crianças que têm TDAH tem também algum transtorno de aprendizagem associado, tá? Então, deu para entender? Dificuldade de aprendizagem é algo mais amplo, engloba tanto as dificuldades, né, de estimulação ambiental inadequada, quanto a disfunção cerebral. E os transtornos de aprendizagem é uma parte, é um subconjunto das dificuldades de aprendizagem que tem a ver com lesão e disfunção cerebral. Tá bom? Acho que deu para ficar, né? Agora, como é que a gente identifica, né? Quando é apenas uma dificuldade, quando é um transtorno, enfim. E aí, Juliana, como é que eu faço? Como é que eu consigo perceber se meu aluno ele está apresentando uma dificuldade que pode ser transitória, ou meu filho, né? Pode estar apresentando uma dificuldade transitória ou uma dificuldade que é mais permanente, que a gente pode considerar um transtorno. Quando ele tem uma dificuldade na leitura apenas, que com um estímulo adequado a gente consegue superar essa dificuldade, ou quando ele tem um transtorno tipo a dislexia, que aí é uma coisa mais permanente, que vai exigir mais esforço, que vai exigir uma intervenção mais especializada. A gente vai perceber a diferença através de uma metodologia que a gente utiliza muito eu pelo menos, né, utilizo muito no meu consultório, nas orientações que eu dou às famílias e às escolas, e que eu trabalho também nas escolas que eu atendo, né, escolas, eu sou coordenadora pedagógica, e lá eu sempre oriento os professores a seguirem esse modelo de intervenção, essa metodologia, que eu acho que é uma metodologia muito interessante, que até ontem eu estava assistindo a live da Adriana Dutra, que está aqui, né, psicopedagoga, e ela falou um pouquinho sobre isso, né? Ela não usou esse nome, mas ela falou um pouquinho sobre o que eu vou falar agora, né, que é muito importante. A gente primeiro, quando a criança começa a apresentar alguma dificuldade na aprendizagem, seja ela qual for, na matemática, na leitura, na escrita, no processo de alfabetização, ela começou a apresentar uma dificuldade na aprendizagem, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Seja ela na educação infantil, seja ela no fundamental, primeira coisa que a gente deve fazer é começar com uma intervenção. Então, por exemplo, o professor está lá no processo de alfabetização da criança e percebeu que ela está com uma dificuldade na aquisição lá dos processos de alfabetização. Ela percebeu isso, a turma está caminhando, está indo e ela está ficando para trás nesse processo. O que a professora tem que fazer no primeiro momento? Né? Ela tem que começar a fazer uma intervenção nessa criança. Mudar a metodologia, trazer um método diferente, estimular de uma forma diferente, para ver se, através dessa intervenção, dessas mudanças na postura pedagógica, ela consegue um resultado positivo. Porque muitos casos, a grande maioria dos casos, é o RTI. Exatamente, Adriana, RTI, Modelo de Resposta à Intervenção. Esse é um modelo muito importante, né? Eu fiquei muito feliz ontem na sua live quando você começou a falar sobre isso, né? Porque, infelizmente, o que a gente percebe na escola é o seguinte: a criança começa a apresentar dificuldade, o que a escola faz? Chama a mãe e caminha para um especialista. E não é dessa forma, gente. Primeiro, a gente precisa identificar e começar a intervir pedagogicamente. Eu sempre falo, né, nas escolas que a gente faz o laudo pedagógico, né? O que é o laudo pedagógico? A gente vai ali, não vai dizer que a criança tem dislexia, tem TDAH, nada disso. Nós, como professores, como pedagogos, né, orientadores pedagógicos ou educacionais, nós estamos ali para fazer uma avaliação pedagógica da criança. E a gente vai identificar quais são as dificuldades que ela está apresentando. E pedagogicamente a gente vai começar a fazer as intervenções. Se essas intervenções não surtirem efeito, aí sim a gente vai fazer um encaminhamento, a gente vai fazer uma avaliação mais aprofundada. Mas tudo começa com essa primeira intervenção. Se as escolas de educação infantil, vou fazer,
porque eu também trabalho com uma escola que atende de 6º ao 9º ano e EJA, e trabalho numa creche que atende de 6 meses a 3 anos de idade. Se as creches e as escolas de educação infantil tivessem esse modelo de resposta à intervenção, né, tivesse esse modelo utilizando no seu dia a dia, a gente iria remediar muitos problemas lá na frente. Por quê? Porque quando essa criança começar a apresentar os seus primeiros sinais precoces de atraso no seu desenvolvimento, da linguagem, do psicomotor, né, do seu cognitivo, enfim, de qualquer área dessa criança. E a educação infantil trabalha muito com essa criança, com essa visão global. Se a educação infantil detectar essa dificuldade e já começar a fazer intervenção, a gente vai conseguir sanar muitos problemas. Porque quando ela chegar lá no fundamental, aqueles sinais que ela estava apresentando, ela já vai ter conseguido superar aqueles problemas. E aí o que muitas vezes acontece é que lá no fundamental ela vai carregando esses problemas, porque não é trabalhado na educação infantil de uma forma preventiva nem corretiva, né? Quando chega no fundamental ela está cheia de problemas, os problemas se intensificaram e muitos desses problemas acabam sendo confundidos com TDAH, confundidos com dislexia, com descalculia e outros transtornos mais. Por que se confunde? Porque para a gente dar um diagnóstico de TDAH, de TOD, né, de dificuldade de aprendizagem, de transtorno de aprendizagem, a gente vai avaliar a intensidade dos sintomas e a frequência. E se essa criança está apresentando esses sintomas desde pequenininha e nada foi feito e isso está só se agravando, quando chegar no fundamental ela vai estar com a frequência e a intensidade alta. Mas isso não quer dizer que seja um transtorno. Então confunde realmente. Se o profissional que está avaliando não tiver uma perspicácia nessa avaliação, ela realmente se confunde, tá? Adriana, deixa eu ler aqui. Fico encantada com a sua disponibilidade em nos oferecer tantos conhecimentos. Quando nós pais começamos a entender, de tomar decisões ficou mais fácil. Exatamente, Adriana, exatamente. Deixa eu só... E o que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo, mãe, você tem que se tornar especialista no seu filho, né? E mãe, quando se torna especialista no filho, não no transtorno, tá? O transtorno é um detalhe, é uma parte do seu filho, não é o seu filho todo. Mas quando você se torna especialista no seu filho, você consegue dialogar melhor com os profissionais que estão atendendo essa criança, dialogar melhor com a escola, né? Ó, a Juliana tá falando aqui, né? A escola não percebeu a dificuldade da filha dela, mas eu sabia desde pequeno que havia algo diferente. Isso pode acontecer, Juliana. Sim, né? Isso pode acontecer. E aí, o que a gente, quanto família, tem que fazer, né? Ir buscando os profissionais. Tem alguma coisa diferente? E aí eu sempre falo, né? Nem sempre a gente vai encontrar profissionais que estão capacitados, qualificados para fazer esse diagnóstico, né? Ter essa percepção, essa sensibilidade de perceber isso. E aí eu vou abrir um parêntese aqui, né? Eu vou pedir licença para vocês, para abrir um parêntese para dizer uma coisa. Eu tenho uma sobrinha com TDAH, né? Ela tem TDAH, ela tem descalculia e ela tem disgrafia. A descalculia e a disgrafia são 2 transtornos de aprendizagem. Então ela tem 3 transtornos associados. E desde muito pequenininha, desde bebezinho mesmo, a gente notava algumas questões nela. Só que naquela época, né, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, a mãe dela também não. E eu fui acompanhando muito de perto, porque eu sou tia-mãe, sabe? dela, então a gente foi acompanhando muito de perto. E nós passamos uma prova muito grande em todo esse processo de busca de um profissional para o diagnóstico e também de encontrar um profissional para fazer o tratamento. A gente realmente encontrou muita dificuldade nisso. Eu já até contei numa outra live, né, como é que foi todo esse processo. Depois, num outro momento, até posso contar de novo. Mas foi bem desgastante isso. Tanto é que a minha sobrinha só foi ter o diagnóstico mesmo. E esse mesmo, ela não foi laudada. O diagnóstico foi feito de boca. Né? Assim, de boca eu falo assim, foi feito todo o processo de avaliação, mas na hora de fechar mesmo, o médico não laudou, não fez o documento, ele falou apenas, né?
ela só foi ter isso já acho que 14 anos, 13, 14 anos. Uma coisa que a gente foi tentando buscar desde ela muito pequenininha, né? E isso trouxe sofrimento para ela, trouxe sofrimento para a família, trouxe um desgaste. Então, o que eu decidi, né, enquanto profissional? Né? Eu já era psicóloga, já era psicopedagoga, mas eu decidi que a minha missão enquanto profissional seria ser esse profissional de referência na área do TDAH, onde as mães pudessem ter confiança, se sentir confiante em me buscar como uma profissional. Por quê? Porque nós não encontramos esse profissional. Nós não encontramos uma psicóloga ou um neurologista, um profissional que falasse pra gente o que realmente estava acontecendo, que explicasse de uma forma simples, mas ao mesmo tempo ampla, o que estava acontecendo, o que é o TDAH, as consequências disso. Então, eu tomei isso como uma missão de vida, né? Uma missão de vida e uma missão profissional, e por isso eu estou aqui toda semana. Oi, Ana, seja bem-vinda. Por isso eu estou aqui toda semana, né, falando com vocês, passando para vocês tudo que eu aprendi nessa caminhada de tentar, né, compreender e ajudar a minha família e a minha sobrinha, e ao mesmo tempo de me tornar uma profissional que as mães pudessem me procurar e se sentir confiante no meu trabalho. E aí hoje, né, eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. E aí eu pedi um parênteses para falar sobre isso. Por quê? Porque hoje eu estou abrindo, né, vagas para minha mentoria de mães, uma mentoria específica para mães de TDAH, para que vocês mães possam, junto comigo, durante 3 meses, fazer um trabalho de intervenção aí na sua casa, nos problemas e nas dificuldades que você está enfrentando aí na sua família com seu filho. Então, durante 3 meses, a gente vai passar juntas, mapeando as dificuldades, a gente vai traçar um plano de ação e eu vou acompanhar semanalmente, ou melhor, diariamente, a aplicação desse plano de ação na sua casa. Então, hoje a gente está abrindo oficialmente essas vagas. São poucas vagas porque é um trabalho que eu vou precisar estar muito próxima de vocês, mães. Então, não tem como fazer um grupo muito grande, tem que ser um grupo pequeno. No finalzinho da live eu explico um pouco melhor como vai funcionar. Mas, em paralelo a isso, né, eu vou estar ajudando as mães como profissional, mas ao mesmo tempo, né, eu tenho uma missão também com as profissionais que me seguem, né? A gente tem aqui, ó, a própria Eliane colocou, né? Parabéns, Juliana. Então, assim, eu tenho compromisso com as profissionais que me seguem. Eu tenho várias psicopedagogas que me seguem. Eu tenho psicóloga, tenho professoras. E qual é o meu compromisso com as profissionais que estão aqui, né? Que me seguem nas minhas redes sociais? É trocar e compartilhar aquilo que eu aprendi. Então, se eu quero me tornar uma referência, né? Uma profissional que as mães têm confiança no trabalho, o que eu quero também? Que essa mãe, quando ela vai procurar lá na cidadezinha dela uma psicopedagoga, uma psicóloga para atender o filho dela, que ela também encontre esse profissional lá. E a partir daí, né, eu estruturei todo um programa de treinamento para professores e psicopedagogas atuarem com esse nicho que a gente fala, né, com essa clientela específica do TDAH. E esse programa, a gente vai abrir inscrições já no finalzinho desse mês de março. Então, você que está me acompanhando, fica ligado que logo, logo eu vou abrir esse programa de treinamento para você, psicopedagoga, professora, também se tornar uma referência na área de TDAH e poder ser esse profissional, né, que a mãe vai ter confiança, que a mãe vai poder encontrar, e a gente vai criar uma rede de profissionais aí pelo Brasil para ajudar essas mães, para ajudar você, mãe, que está aqui, né, que tanto procura e que tanto precisa, né, encontrar um profissional de confiança que vai te acolher e que vai te ajudar de fato, tá bom? Então, no finalzinho eu vou falar mais um pouquinho da mentoria, mas eu queria só abrir esse parênteses, tá? Que bom, Carla, que bom que você está aprendendo. Fico feliz, tá bom? O treinamento, Carla, eu até tinha falado, né? A gente ia fazer um curso, né? Mas o curso virou um treinamento, um programa de treinamento muito melhor e muito maior do que aquilo que a gente estava conversando lá no nosso grupo do Telegram. Tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que vai ajudar muitas profissionais, tá bom?
Então vamos lá. Então a gente falou sobre o modelo de intervenção que deve começar lá na família, lá na escola, né? A escola detectou as primeiras dificuldades, ela vai fazer as intervenções pedagógicas. Se a criança respondeu bem, né? Se ela conseguiu evoluir na aprendizagem dela só com aquelas intervenções pedagógicas na sala de aula, ok, ela só tinha lá uma dificuldade de aprendizagem que foi sanada, que era oriunda de uma dificuldade, uma ineficiência dos estímulos ambientais. Mas se, mesmo com as intervenções escolares, não houve uma melhora, a criança ainda continua tendo necessidade de uma intervenção mais aprofundada, mais especializada, aí sim a gente faz o encaminhamento para uma avaliação com um profissional, né? Se for ligado à aprendizagem, pode ser uma avaliação com psicopedagogo, enfim, a gente vai falar sobre os profissionais daqui a pouquinho. Então você vai poder fazer esse encaminhamento para que faça uma avaliação mais aprofundada e também, a partir da avaliação, fazer também uma intervenção mais especializada, tá bom? E aí você que está aqui assistindo, que é psicopedagoga, todas essas orientações que eu estou dando para as mães, né, do que ela tem que observar na escola, de como ela tem que agir na escola, são as orientações que você, psicopedagoga, vai dar para a mãe também. Então, explicar para a mãe que ela tem que ficar atento a isso, né, que não é simplesmente a escola chamou, encaminhou e você vai procurar um especialista. Não. Primeiro a escola tem que fazer alguma coisa, né? E aí a família, se ela sabe disso, ela vai questionar a escola. Tá, ok, eu vou levar assim para uma avaliação, acho importante, mas o que foi feito na escola para que meu filho pudesse superar essa dificuldade? Quais foram os caminhos que vocês já seguiram na escola? Porque isso é importante, né? Ah, nós fizemos isso, não teve resultado. Ah, então tá bom, então agora eu vou procurar uma avaliação mais especializada, ok? Isso é para a gente evitar perda de tempo, perda de dinheiro, desgaste da família, porque muitas vezes não é uma questão de transtorno, é uma questão mesmo metodológica, né? E mudando a metodologia, a gente consegue avançar na aprendizagem. E aí a gente falou no início, né? Quais são esses transtornos, né? A gente tem 5 transtornos de aprendizagem, sendo que um deles não é tão comum. Tanto é que a gente nem ouve falar muito nele, mas existe. Mas eu vou falar dos 4 principais, que é o que tem mais a ver com o TDAH, ok? Então a gente tem os transtornos de aprendizagem, que a gente chama de dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia. São os 4 principais. E a gente tem um 5º, que eu falei que não é tão comum, que é o TANV. O que é o TANV? TANV é o transtorno de aprendizagem não verbal, ok? Vou mostrar aqui para vocês o gráfico para vocês entenderem, ó. Dentro dos transtornos de aprendizagem, eu tô tremendo aqui, gente. Dentro dos transtornos de aprendizagem, a gente tem 2 categorias. Os verbais, que é dislexia, descalculia, desortografia e disgrafia. E a gente tem o transtorno de aprendizagem não verbal, que é o TANV, que é esse que eu falei que não é tão comum, tá bom? E aí, dentro desses 4 transtornos de aprendizagem, né, eu não vou entrar de forma aprofundada neles, porque cada transtorno desse dá um curso, dá uma live específica sobre eles. Mas se você que está aqui, depois foi lá no meu IGTV e assistir a live que eu fiz sobre dificuldade na leitura, dificuldade na escrita e dificuldade na matemática, tá gravadinha no meu IGTV, que eu fiz em fevereiro, tá fresquinha. Se você assistir essas 3 lives, você vai entender sobre descalculia, sobre disgrafia e desortografia e sobre dislexia, tá bom? Inclusive com dicas práticas do que você pode fazer em casa para ajudar seu filho, tá? Então eu não vou entrar especificamente nisso, porque a gente não teria tempo para falar de cada um deles aqui hoje, tá? Pode ser que mais pra frente a gente faça uma live só sobre cada um deles, falando de uma forma mais didática, aprofundada, tá? Se vocês acharem que é um tema interessante, depois me pede lá no meu direct, né? Que aí eu coloco na minha programação de lives para os próximos meses. E aí o que eu quero chamar atenção para esses transtornos, né? A dislexia, né, a desortografia, a disgrafia e a descalculia, como eu falei no início,
eles aparecem com uma incidência em torno de 30%, né, de 20% a 30%, então uma média aí de 25%, vamos botar, de incidência na prevalência, né, no aparecimento desses transtornos junto com o TDAH. Então, ó, já teve uma mãe aqui que falou que a filha tem TDAH e dislexia. A minha sobrinha tem TDAH, dislexia e disgrafia. Eu já atendi uma criança, uma adolescente, né, que tinha TDAH, TOD, desortografia e descalculia. Olha só quanta coisa, gente. Às vezes eu fico até um pouco assim assustada, né? Mas eu fiz realmente, ele chegou para mim com todas essas características e eu fiz o mapeamento e realmente ele tinha mesmo. E por que é comum isso acontecer, né? Eu falei no iníciozinho da live, porque as áreas cerebrais que estão em disfunção no TDAH são basicamente as mesmas que estão em disfunção nesses transtornos que eu tô falando aqui, tá bom? Ok? Então, a gente precisa... quando vai fazer essa avaliação, e aí você mãe, né, tá no processo de diagnóstico, ou que já fechou o diagnóstico TDAH, mas está percebendo uma dificuldade recorrente na leitura, na escrita, na matemática no seu filho, é importante que você procure uma psicopedagoga para fazer uma avaliação se isso é decorrente, né, dos sintomas do TDAH ou se é decorrente de um transtorno de aprendizagem que pode estar associado e que ainda não foi diagnosticado, ok? É importante perceber essa diferença, porque se for relacionada a um transtorno de aprendizagem, a intervenção ela tem que ser especializada, entendeu? Uma aula particular somente não vai resolver o problema, tem que entrar com uma intervenção especializada, que aí vem, né, do psicopedagogo fazer esse trabalho. Olha, a Flávia tá falando, ó, o filho dela, TDAH, TOD, descalculia, impulsividade e ansiedade. Só que olha só, Flávia, a gente tem que ver, eu não sei como é que foi feito o seu diagnóstico, depois até se você quiser falar comigo, geralmente, porque o TDAH, uma das características do TDAH é a impulsividade, ok? Nem todo TDAH tem essa impulsividade aí no nível forte, alto, mas é a instabilidade atencional, a impulsividade e a hiperatividade, que pode ser uma hiperatividade só de pensamento ou pode ser uma hiperatividade de pensamento e de movimentos, tá? E a ansiedade, a gente vai ter uma live tô olhando aqui no meu calendário, dia 24, sem ser quarta-feira que vem a outra, a gente vai ter uma live só sobre ansiedade. E a gente vai entender que a criança ou a pessoa ter sintomas de ansiedade não quer dizer que ela tem um transtorno de ansiedade. Tá bom? Ok? É a mesma coisa da depressão. Semana que vem a gente vai falar sobre depressão. O fato da criança ter sintomas depressivos não quer dizer que ela tem um transtorno depressivo. Não quer dizer que ela tenha a depressão em si, que é um transtorno. Tá? Ela pode ter sintomas, mas não ter o transtorno. E a ansiedade é a mesma coisa. Isso, impulsividade, hiperatividade, pensamento e movimento. Isso aí. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo, até coloquei nos meus stories, depois se você quiser ir lá participar da enquete, né? Um pouco antes da live eu estava atendendo aqui de forma online um paciente meu que tem 80 anos. E ele me procurou, né, buscando o diagnóstico do TDAH. Olha que interessante, né? 80 anos. E eu comecei a conversar com ele, a gente está mapeando aí, né, a vidinha dele para detectar. E ele me falou uma dificuldade que ele tem muito grande de controle dos impulsos, né? E a gente falou sobre, no final, né, eu fui traçando, né, um plano de ação para ele treinar durante a semana, até a nossa próxima sessão, e ele me dá o feedback. E eu falei sobre o método, né, a técnica dos 3 segundos. E vocês conhecem a técnica dos 3 segundos? Se vocês conhecem ou não, eu não vou falar aqui, porque eu vou falar nos meus stories. Você vai lá nos meus stories e marca lá, sim ou não. Se você marcar não, se a maioria marcar não, eu vou explicar o que é a técnica dos 3 segundos, que ajuda pessoas que têm essa dificuldade de controlar impulsos, tá?
Agora, se a maioria colocar aqui conhece, aí não precisa nem falar, né? Que eu não vou repetir uma coisa que todo mundo já sabe. Então fica aí o convite de vocês participarem da enquete. Ó, a Alessandra tá colocando que a filha dela tem TDAH do tipo combinado, né? Que é o TDAH com a hiperatividade, né? Com a desatenção e a hiperatividade. Isso aí. Então, ó, por que eu tô falando da questão dos transtornos? Para você, mãe, né? Poder perceber se seu filho tá apresentando e levar para um especialista. Oi, Esté! Seja bem-vinda! Um beijo pra você, tô com saudade. Você tá fazendo falta lá no Darcy. Tá fazendo falta. Ó, o psicólogo do meu filho manda contar até 10. Vou dar um spoiler. Será que eu dou um spoiler? Acho que eu vou dar um spoiler, né? Vocês merecem, né? Vocês estão aqui 55 minutos comigo, né? Merece, né? Então eu vou dar um spoiler. É mais ou menos isso, Flávia, né? O que é a técnica dos 3 segundos? Quando a gente vai aprender a dirigir, vou dar um spoiler para vocês. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente aprende que quando a gente está dirigindo, a gente tem que manter uma distância do carro da frente para que, caso haja uma necessidade de frear de uma forma mais brusca, o nosso carro consiga parar a tempo de não bater no carro da frente. E aí eles ensinam pra gente a técnica dos 3 segundos. O que é a técnica dos 3 segundos na direção? A gente está dirigindo, a gente pega um ponto de referência fora do carro, e quando o carro da frente passa por esse ponto de referência, a gente conta até 3, que é o tempo que a gente tem que levar para passar com o nosso carro. Se a gente passar antes dos 3 segundos, é porque a gente está perto demais. Se a gente tem que passar no mínimo com uma diferença de 3 segundos. Isso é técnica lá da direção, né? Que a gente aprende na hora de tá aprendendo a dirigir. E a gente usa também, né? Lá com pessoas que têm essa dificuldade de controlar esses impulsos. Então, antes de agir, você tá naquele ímpeto de agir, usa a técnica dos 3 segundos, né? Conta até 3, porque é o tempo suficiente de você não ir pro embate, né? Do seu cérebro dar aquela parada, freada, e você conseguir processar e definir, né, qual é a ação que você vai executar. Tem pessoas que vão precisar contar mais um pouquinho, né? Criança, principalmente. Mas a técnica dos 3 segundos funciona bem, tá? Isso serve tanto para ação quanto para fala, né? Pra gente não falar atropelado do outro, pra gente não falar coisa que não deve falar sem pensar. Criança com TDAH tem muito isso, né? Então vamos lá, gente. Só para fechar aqui, né, a nossa orientação para as mães de TDAH. Então você está percebendo isso, não foi detectado ainda, né? A escola está sinalizando, você está percebendo que essa dificuldade está perdurando. A escola já tentou fazer alguma coisa, não surtiu efeito. E aí, então você vai buscar um profissional para fazer essa avaliação. E aí, qual o profissional que faz a avaliação dos transtornos de aprendizagem? Né? O profissional mais qualificado para isso é o psicopedagogo. Agora, sempre eu vou falar aqui, não é a profissão que vai determinar que o profissional é bom ou não é bom. O que vai determinar, gostou, Ana? É legal, né? O que vai determinar se o profissional é bom ou não é o conhecimento que ele tem sobre aquele assunto. Porque assim, ser psicopedagogo, gente, por mais que psicopedagogo seja um especialista na aprendizagem, ele precisa ter um conhecimento aprofundado dos transtornos. Porque a gente sai da nossa formação básica tendo um conhecimento das dificuldades gerais. Mas a gente precisa se aprofundar. Assim como o psicólogo. O psicólogo pode fazer uma avaliação dos transtornos de aprendizagem? Pode. Se ele tiver uma especialização, eu não falo especialização de pós-graduação, não. Falo de uma especialização no sentido de um estudo aprofundado, experiência nesse tipo de avaliação, ok? Então, ele também tem condições de fazer uma avaliação. Mas o profissional que a gente mais indica é o psicopedagogo. E aí, o que a gente sempre fala? Eu sempre falo para as mães que me procuram. Procura referência, né?
busca referência na sua cidade ou busca referência nas redes sociais, porque hoje com o atendimento online a gente não precisa ficar refém, né, dos profissionais da nossa cidade. Se a nossa cidade é uma cidade pequena, que não tem muitos profissionais, uma variedade de profissionais, a gente pode buscar isso nas redes sociais, mas sempre identificando a especialidade daquele profissional, identificando a experiência que ele tem e também as indicações, né? A gente vai vendo ali as indicações. Então, esse profissional, ele vai fazer essa avaliação, vai fazer esse rastreio, vai fazer esse mapeamento e vai fazer essa avaliação. Mas nem o psicólogo, nem o psicopedagogo pode fechar um laudo definindo que a criança tem tanto o TDAH, né, quanto a dislexia, quanto a descalculia, quanto a desortografia e a disgrafia. Nenhum profissional da área, né, da psicologia ou da psicopedagogia pode fazer isso. O que a gente pode fazer é essa avaliação e a gente pode levantar uma hipótese. A partir da nossa avaliação, nós levantamos uma hipótese. E aí o que a gente faz? A gente encaminha essa criança para o neurologista, que ele é o profissional, né, o médico. O médico é o único profissional no Brasil que pode dar laudo, né, que pode fechar um diagnóstico para a criança com TDAH ou com transtorno de aprendizagem, ok? E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte, isso já aconteceu comigo, tá? Eu fiz a avaliação da criança, fiz todo o mapeamento, fiz lá o relatório, encaminhei essa criança para um profissional, um médico para fechar o diagnóstico, e quando a mãe chegou no neurologista, o neurologista olhou aquilo e falou assim: não, eu não sou médico, eu sou médico, eu não trabalho com transtorno de aprendizagem, não sou eu que tenho que dar diagnóstico disso, e mandou a criança de volta. Por que isso aconteceu? Né? Porque não é ele que tem que fechar o diagnóstico? Não, é ele sim, mas porque ele é um neurologista que não tem um conhecimento aprofundado nessa área. Ele simplesmente tem um conhecimento genérico, generalizado. Então, por isso que eu sempre falo, procure referência dos profissionais que você vai que você vai levar seu filho, para que você possa levar em profissionais que realmente tenham um conhecimento mais aprofundado, né, desses transtornos, e para que ele possa fazer uma avaliação mais coerente, né, mais assertiva e, consequentemente, indicar um tratamento também mais adequado, tá? Ó, a Eliane tá falando, né, nós temos conhecimento para intervir e encaminhar para outros especialistas quando for necessário. Isso aí. A gente pode levantar uma hipótese, mas o fechamento mesmo. Mas assim, gente, independente de fechar o diagnóstico, né, de ter um laudo ou não ter um laudo, o laudo é importante? É importante, mas ele não determina, tá? O que vai determinar as intervenções que nós vamos fazer, seja na escola, seja no consultório, é a nossa avaliação das inabilidades, das dificuldades que a criança está apresentando. Então, se ela está apresentando dificuldade na leitura, na escrita, na matemática, né, dificuldades atencionais, dificuldades na memória, enfim. Se nós detectamos isso, independe disso ter a ver com o transtorno ou não, nós vamos começar a fazer intervenção, tá? É claro que se a gente souber que isso está ligado a um transtorno, a nossa intervenção ela vai ficar mais especializada, mais refinada, mais assertiva, do que quando a gente não sabe se aquilo ali é uma condição transitória ou se é algo permanente da criança. Tá bom? Ok, pessoal? Posso falar um pouquinho da mentoria? Já comecei falando lá no meio da live, né? Pedi uma licença, mas eu queria falar, porque assim, eu tenho recebido mães, né, no meu direct, mães lá no nosso grupo de mães lá do WhatsApp, me chamam no privado, enfim, falando, né, das dificuldades do filho e que às vezes não consegue achar um profissional, ou que tá até... o filho está em tratamento com psicólogo, com neurologista, tudo bem, mas que a mãe encontra dificuldades no dia a dia de lidar com seu filho, né? Porque a criança está sendo estimulada no consultório, está lá fazendo o tratamento dele, mas a mãe, em casa, ela não sabe direito o que fazer. Ela não sabe como agir, ela não entende muito bem o que está acontecendo com o filho, ela não sabe a forma como ela deve se comunicar. E aí essa mãe vem acompanhando as minhas lives aqui toda semana e vem aprendendo muita coisa, vem implementando muita coisa, mas ela sente a necessidade, né, essas mães que estão me procurando, sentem a necessidade de ter alguém ali
do lado, sabe? Caminhando junto, porque sozinha elas sentem que não vão dar conta. E algumas delas foram me pedindo: Juliana, você não pode me ajudar nesse processo? Você não pode me ajudar nesse processo? E aí, gente, enquanto rede social, eu tenho um limite de atuação. Eu procuro trazer aqui toda semana nas lives e procuro também lá no grupo de mães de TDAH, no WhatsApp, que você que é mãe de TDAH e não está lá no nosso grupo, pode participar. É só entrar lá no link da minha bio que tem o linkzinho para você entrar no nosso grupo. Nesse grupo e aqui nas redes sociais, a minha atuação é limitada, é muito mais genérica, né? Eu falo de um panorama mais amplo. Claro que já ajuda muita gente, né? Mas eu falo de uma coisa mais ampla. E eu trago o máximo de conteúdo possível, né? Quem acompanha aqui minhas lives sabe que é conteúdo denso, não é água com açúcar. Não é água com açúcar, é um conteúdo denso. É daqueles conteúdos que seria bom você assistir depois com mais calma para poder pegar tudo. Eu sei disso, eu sei que eu estou entregando muita coisa e eu quero entregar mesmo. Mas para acompanhar você aí diariamente, eu preciso, né, ter mais disponibilidade de tempo, ter um acesso diferente a você e você a mim. Né? Ó, a Daniela está colocando aqui, ó, que fica perdida, né? Então, muitas mães se sentem perdidas e sentem a necessidade de ter um profissional ao lado, independente do tratamento do filho, porque o tratamento do filho é algo importante, né? Eu faço tratamento de crianças com TDAH? Faço. Eu atendo crianças e adolescentes? Sim. Mas independente disso, as mães também precisam, né? Precisam de um acompanhamento para lidar melhor com seu filho no dia a dia. E aí então eu montei esse programa de mentoria chamado Mãe Especialista. O que é o Mãe Especialista? É uma mentoria trimestral, então ela vai ter duração de 3 meses, onde você vai ter um acompanhamento meu na detecção dos principais problemas que estão acontecendo aí com seu filho, traçar um plano de ação para sanar essas dificuldades, e eu vou te acompanhar através de uma plataforma onde você vai ter acesso a mini cursos sobre TDAH, vai ter acesso a vários materiais para você. Você vai ter semanalmente um encontro comigo e outras mães, porque esse encontro é em grupo, semanalmente, para a gente traçar esse plano de ação e acompanhar semanalmente a execução desse plano de ação na sua casa. E diariamente você vai ter acesso a mim num grupo exclusivo. Não é o grupo que eu tenho no WhatsApp, é um outro grupo só para as mães especialistas, só para as mães do programa, onde diariamente você vai poder colocando ali como está o andamento e eu vou poder te dar o feedback, te dar as orientações em tempo quase que real, porque nem sempre eu vou conseguir responder na hora, mas diariamente eu vou tirar um tempinho para te responder, para te dar uma orientação, para te dar um socorro que você estiver precisando. Então é um programa realmente, ele vai ter uma duração de 3 meses, que você pode prorrogar depois no final se você quiser, dar continuidade, não tem problema, mas a princípio ele teria duração de 3 meses. Serão 14 encontros semanais ao vivo, online e ao vivo, 14 encontros semanais, sendo que o primeiro é individual, onde eu vou ouvir você, mãe, vou te conhecer, vou conhecer seu filho, vou mapear todas as suas dores, as suas dificuldades. Depois a gente vai ter 12 encontros em grupo para acompanhar e no final a gente vai ter mais um encontro individual para a gente fazer a avaliação, o fechamento, para a gente detectar o que a gente avançou, o que não avançou, se precisa dar continuidade na mentoria, se não precisa, os encaminhamentos que a gente vai dando ao longo do processo, tá bom? Então são 3 meses de acompanhamento, as vagas estão abertas e como eu falei, elas são bem restritas. Eu já tenho aí um grupo de 4 mães que já me sinalizaram, né, já me pediram o link para poder fazer o pagamento, porque elas já estavam na lista de espera praticamente. E aí o grupo realmente vai ser bem pequeno para eu poder dar atenção mesmo a vocês durante 3 meses, uma atenção personalizada nesse processo para você implementar tudo isso aqui que a gente está falando de acordo com a sua realidade. Então, se você tem interesse em participar, né, desse programa e se tornar uma mãe especialista, não no TDAH apenas, mas no seu filho, que é muito maior do que um rótulo, muito maior do que um diagnóstico, me chama no direct
ou você que está lá no nosso grupo de mães do WhatsApp, me manda uma mensagem no privado, né, ou lá no grupo mesmo, eu te chamo no privado para a gente conversar, para eu te passar todos os detalhes de pagamento, valores, enfim, de como tudo vai, como você pode fazer parte desse grupo, tá bom? A gente vai fazer as inscrições durante essa semana para já começar isso ainda nesse mês de março, ok? Então eu espero que vocês entrem para o nosso grupo, né? Eu tenho uma expectativa muito grande de criar aí um grupo, né, uma rede de mães especialistas, de mães que vão tomar rédeas do TDAH nas mãos, não vão ficar refém do TDAH, que vão conseguir entender o que está acontecendo com seu filho, que vão conseguir traçar um plano de ação e lidar melhor com seu filho no dia a dia. Eu não vou eliminar problema de ninguém, gente, porque o TDAH ele não vai deixar de existir na sua família, mas eu vou te ajudar a olhar para isso de uma forma mais positiva e encontrar estratégias mais funcionais para tornar a sua família trazer mais paz, mais tranquilidade para o dia a dia da sua casa, tá bom? E aí lembrando sempre, né, do que eu gosto de falar e repetir, o problema não é o TDAH do seu filho. O problema são as estratégias inadequadas que o seu filho ou você, né, a família, está utilizando. E essa mentoria, esse programa de mentoria tem, né, essa ideia de te ajudar a encontrar as estratégias adequadas para ajudar seu filho com TDAH. Não é um curso, ok? A gente vai ter sim mini cursos lá na plataforma para você poder assistir, mas a mentoria, isso entra como bônus. A mentoria são encontros mesmo que eu vou ter com vocês ali cara a cara, pra gente conversar, pra gente orientar de uma forma mais objetiva, mais direta, mais contextualizada aí com a sua realidade, e onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Quem tá aqui participando do nosso grupo de mães lá no WhatsApp já tem uma prévia de como são as coisas, né? Uma mãe bota lá um comentário, na mesma hora eu entro, a gente já começa a conversar, eu dou orientação, eu busco informação. Por quê? Porque eu quero ajudar vocês. Mas para eu ajudar de uma forma mais aprofundada, uma forma mais personalizada, vamos dizer assim, né? Eu preciso ter mais tempo, eu preciso criar uma forma de me conectar mais com vocês aí no dia a dia, tá bom? Obrigada, Esther! Super recomendo, né? Ó, a Esther também, ela tá colocando, né, que eu fui mentora dela na psicopedagogia, né? Ela, quando se formou, fez lá passou um dia, né, uma período lá no meu consultório, conversando comigo, a gente trocou bastante, né, Esther? Foi muito bom aquele dia, muito bom mesmo. Então, obrigada a todos. Lembrando, quarta-feira que vem, nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH, quarta-feira às 18 horas, a gente não vai ter mais no sábado esse mês, tá? Vai ser só às quartas-feiras, vamos ter às 18 horas e semana que vem nós vamos falar sobre TDAH e depressão. E a gente vai falar o seguinte, TDAH e depressão na criança que tem TDAH, mas também na família, porque é muito comum as mães de crianças com TDAH desenvolverem depressão também. Então a gente vai falar tanto da depressão das mães, né, de alguém da família que adoece por conta do TDAH, mas também da criança e da adolescente que pode desenvolver depressão também. A gente vai falar sobre isso e eu aguardo vocês aqui. E tendo interesse na mentoria, é só me chamar no privado para eu te passar mais informações, tirar todas as suas dúvidas e você poder fazer parte da nossa rede de mães, na nossa comunidade de mães especialistas e poder entender melhor o que está acontecendo com o seu filho e ajudá-lo no dia a dia, tá bom? Um beijo a todas, obrigada pela participação. Alessandra, que bom que você gostou. Quem está entrando agora, né? Eu tô vendo que tem algumas pessoas entrando agora. A gente está encerrando a nossa live, já estamos 1h13. Mas a live, como todas as outras que eu fiz, ficam gravadas no IGTV aqui do meu Instagram e também no meu canal do YouTube, Juliana Deodato. Eu salvo todas lá, porque às vezes é mais fácil de assistir no YouTube, porque no YouTube é mais fácil de parar, adiantar, voltar, né? No Instagram, às vezes, para assistir a live gravada é um pouquinho mais trabalhosa. Então fica também gravado no meu YouTube, ok? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a você, Daniele. Obrigada pela confiança aqui
né, de vocês estarem toda semana me acompanhando e prestigiando, né? Porque a gente abre a live para transbordar na vida de vocês, mas quando vocês retribuem, né, com esse carinho, igual vocês sempre têm retribuído, tudo que eu transbordo para vocês volta para mim e volta para mim em dobro, né? Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Ó, beijo a todas, tá? Tchau, tchau.